Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gia Amaral que está falando, eu sou engenheiro mecânico automotivo, proprietário da Garibaldi Auto Service e eu vou estar fazendo para vocês uma série de vídeos informativos a respeito de automóveis, tá? Então, o primeiro tópico sobre essa série de vídeos aí será sobre os cuidados automotivos, tá? São coisas básicas que todo mundo que é proprietário de veículo tem que saber, tá? Mesmo você, mulher, talvez, são coisas básicas que auxiliam muito no cuidado do veículo, sabe? Informações muito valiosas, né? Então, eu decidi escolher como primeiro tópico sinais no painel de instrumento, né? O que você tem que cuidar quando você vai dirigir o veículo. Primeira coisa que geralmente o pessoal faz, né, é ao adentrar no veículo, olhar para o painel. Isso é muito comum. Então, o que deveria chamar a atenção do motorista, né? Qual que é a primeira luz, assim, que é a mais comum no painel e o que significa essa luz? A gente vai começar pelo nível de combustível, né? Na verdade, seria a luz de reserva do combustível. A reserva do veículo, geralmente, ela fica entre 5 a 8 litros. Quando acende essa luz no painel, significa que você tem de 5 a 8 litros, né? É uma quantidade muito baixa em relação à quantidade total do tanque, né? E algumas coisas relacionadas a isso. No caso, se você acabar ficando sem combustível, né? Pode acontecer, às vezes a gente esquece, às vezes a gente tem o costume de andar muito com o carro na reserva também, né? Eu sei, minha esposa Daiane, ela tem o costume de andar bastante com o carro na reserva, aí depois ela completa o combustível. Até esses dias atrás eu comentei com ela que pode acontecer de queimar a bomba de combustível do veículo. Por quê? Quando você anda muito na reserva, o veículo se movimenta, pode existir uma falta de combustível, né? Passando pela bomba. E o combustível, ele refrigera a bomba, no caso, né? Então, alguma sujeira também pode trancar na bomba de combustível. E hoje você sabe que as peças de carros, elas tiveram um aumento muito grande. Então, você pode acabar danificando a bomba de combustível. E para efetuar a troca é demorado, você vai gastar mão de obra, você vai gastar a peça, né? Outra coisa. Imagina que você está num lugar que não tem sinal de celular, tá no meio do nada, né? E acaba ficando sem combustível. Você vai ficar à mercê do tempo, vai ficar uma questão de segurança também até, né? Até achar alguém. Outra situação, pane seca é uma infração de trânsito, tá? É uma infração média de trânsito, você vai pagar aí uns R$ 130, né? E vai levar 4 pontos na carteira. Quem não sabia, né? Ficar sem combustível é infração de trânsito, né? Além de queimar a bomba de combustível, também pode ir algum eventual sujeira, pode ir para os bicos de injeção. Então você vai ter um problema de bico de injeção também, que também não é um serviço muito rápido de fazer, você vai gastar com mão de obra, né? E pode danificar o bico de injeção também, que também não é uma peça muito barata, né? Próxima luz, que geralmente acende nos veículos, e a gente tem que dar bastante atenção, é a de temperatura do motor, tá? Essa luz aí, ela acende quando passa do limite de temperatura máximo de trabalho do motor. E geralmente aí os carros de hoje em dia, eles trabalham numa temperatura de entre 90 a 100 graus, né? Para você ver, é uma temperatura bem alta que o motor trabalha. É uma temperatura de trabalho que chama, né? Essa temperatura aí seria a temperatura ideal do motor, que é a temperatura que ele vai atingir os níveis de economia. Que andar com motor frio você sabe também que gasta um pouco mais de combustível, por isso eu falei isso aí, né? Então, por que acende essa luz, né? A temperatura ela sobe. Quais são os principais motivos da temperatura subir no motor, passar do limite? Sem água no sistema de refrigeração. A outro motivo é que você pode estar sem óleo no motor, pouco óleo,
no motor aumenta o atrito interno das peças. O atrito é energia, é calor, então esse calor ele acaba passando para o sistema de refrigeração, aumenta a temperatura, pode ser um dos motivos. Você pode ter um defeito no motor, queimou uma junta do cabeçote, isso aí você já deve ter ouvido falar, né? Tá saindo pressão do pistão para o sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração ele é um sistema à parte, né? Ele passa por galerias no motor e ele faz essa troca do calor, né? Do calor que tem nas paredes do motor para a água, é assim que refrigera. O que fazer se você está no meio do nada? Aquela situação de antes que eu falei, né? Uma primeira opção é ligar o ar quente do veículo. Significa o quê? O ar quente, na maioria dos veículos, ele funciona através de um radiador, como se fosse um radiador de ar, né? Então você vai estar fazendo a passagem forçada do ar da cabine, ou ar externo, né? Através desse radiador. Você vai estar fazendo uma troca térmica e pode ser que você consiga controlar essa temperatura alta do motor, que isso vai te dar mais alguns quilômetros, você vai conseguir sair dessa área, vai conseguir arranjar assistência, né? E em outros casos não tem o que fazer. Se a temperatura subiu, desliga o carro na hora, espera alguns minutos, uns 40 minutos até a temperatura baixar, você conseguir abrir o reservatório de água no motor, porque talvez você não tenha água no motor, né? Se fosse esse motivo, você vai ter que ir completando, né? Para o motor ele não superaquecer e não ter nenhum outro dano. Mas na maioria das vezes, quando acende essa luz, o melhor a se fazer é parar e chamar assistência, né? No caso, nossa. A próxima luz de advertência do painel, que geralmente acende, é a luz do freio, tá? Você vai ligar o veículo, essa luz não vai apagar. O que pode ser? Muito simples. Às vezes você está com o freio de mão puxado. Você está ativado, o freio de estacionamento está ativado, é a mesma luz, tá? O que acontece se você andar com o veículo com o freio de estacionamento? Às vezes acontece, às vezes você consegue se locomover com o veículo. Você vai acabar danificando a parte de freios traseira do veículo, vai ter que efetuar a troca. Então não custa olhar o painel, ver que você está com o freio puxado, né? Esse mesmo sinal de advertência, ele pode ser também em relação ao fluido de freio que fica no cofre do motor. Eu vou fazer outro vídeo a respeito do cofre do motor e dos fluidos ali. Vai ficar para um próximo vídeo, eu vou explicar mais certinho aí. Mas então, vai até a sua assistência, vai até o seu lugar de confiança aí para fazer essa verificação, tá? O próximo sinal de advertência, que é muito importante, que aparece no painel, geralmente quando você liga a ignição, ele vai aparecer a maioria dos sinais para fazer um teste, para você verificar que as luzes estão acesas, é o sinal de óleo no motor. Esse sinal de óleo no motor, geralmente ele aparece quando o nível está baixo ou quando você tem um defeito na lubrificação, no sistema de lubrificação do motor. Não tem o que fazer, você vai ter que parar o veículo, vai ter que desligar o motor para não gerar outros danos, né? E vamos seguindo aqui. Esse próximo item agora, que parece uma caixinha, que na realidade é a bateria do veículo. Quando aparece esse sinal, significa que o alternador do veículo, que é o sistema que gera energia para o veículo, tá? Ele não está conseguindo manter a tensão de trabalho dele. A bateria do veículo, ela serve unicamente para dar a partida do veículo. Ele armazena energia para você conseguir ligar ele. A partir do momento que você dá a partida no veículo, o alternador ele vai suprir a energia que o carro precisa. Rádio, luzes, todas as partes eletrônicas do carro, elas vão funcionar a partir do alternador do veículo, que o que faz girar é o motor, tá? E vai carregar a bateria para você dar uma partida na próxima vez. Bateria serve só para dar a partida. Então vai aparecer essa luz no painel, você vai verificar que não está carregando, você vai conseguir andar alguns quilômetros, porque depois que aparece essa luz, o alternador não consegue suprir, ele vai começar a roubar a carga da bateria para o motor continuar em funcionamento, para você conseguir chegar até algum lugar de assistência, tá?
você vai ter que ir até uma autoelétrica. E um dos sinais mais conhecidos por nós aqui, reparadores automotivos, é o sinal de injeção. O sinal de injeção significa que você tem um problema eletrônico no carro. Como assim eletrônico? Você tem um problema em algum sensor ou em algum atuador no veículo. Pode ser na parte do motor ou alguma parte eletrônica como freio ABS, como um airbag ou algum outro sensor atuador, entendeu? Então, para você descobrir o que está acontecendo na realidade, você vai ter que ir até um reparador e vai ter que passar a fazer um diagnóstico eletrônico através de um scanner automotivo, tá? É uma ferramenta cara, nem todas as oficinas têm uma ferramenta dessas, né? A maioria dos carros você consegue passar esse scanner. A partir de 2005, se eu não me engano, todos os carros já vêm padrão com o mesmo tipo de código, o mesmo tipo de sistema para fazer a leitura. Então, o único jeito é você ir até a oficina para verificar o que está acontecendo, para não gerar algum outro dano, tá bom, pessoal? Essa foi a primeira parte, o primeiro vídeo dessa série aí, que são coisas muito simples, são coisas que você consegue visualizar ao entrar no seu veículo, não precisa de uma atenção tão grande assim, né? Mas vale a pena saber o que cada luz significa. Existem diversos outros tipos de luzes que aparecem, carros importados têm ainda mais luzes, mais advertência. Então, uma dica também que a gente sempre dá é cuidar na cor da luz de indicação. Se é uma cor amarela, você tem que ter atenção. Se for uma cor vermelha, a luz, acender alguma luz com a cor vermelha, algum ícone com luz vermelha, significa que é uma coisa muito importante, você tem que dar uma atenção imediata, tá? Vou deixar aí, vocês por favor comentem aí no vídeo se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito desse assunto aí, eu vou estar respondendo vocês. Tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.